Meus caros, vivam, volto ao vosso convívio após alguns dias de ausência, estou mais no TikTok e eu explico porquê. Não tem nada a ver com estas novas ideologias ou filosofias, justificações do que o TikTok é da extrema-direita e está a captar os jovens todos para a extrema-direita. Bom, balelas. O que se passa é que o TikTok tem um editor de vídeo incorporado online e permite-nos fazer as coisas de forma muito mais rápida. Bem, sem efeitos especiais, sem mudanças de cena, mas não interessa. Também o que eu faço aqui é justamente falar apenas para vocês, não tenho efeitos especiais nenhum, portanto tanto faz. E portanto no TikTok consigo fazer umas coisinhas para onde eu ando, por esse distrito de Viseu fora, todos os dias em pré-campanha. Mas agora que tenho um bocadinho de tempo, domingo de manhã, antes de voltar novamente para Viseu, para fazer mais pré-campanha, comentar um pouco sobre as últimas notícias, as principais últimas notícias que afligem o povo português, ou pelo menos aquela parte que está um bocadinho mais desperta, porque não são todos, não é verdade? Bom, então vamos lá ver o que é que eu gravei, e já foi ontem, no noticiário da SIC. SIC, como sabem, é a Sociedade Irmãos Costa, e portanto vamos ver quais foram as principais notícias que a Sociedade Irmãos Costa nos trouxe ontem. Então vamos lá ver o que é que se passou ontem no telejornal. Com Rodrigo Guedes de Carvalho. Boa noite e bem-vindos. Os polícias estranharam o silêncio do Presidente. E o Presidente falou. Volta a defender que a PSP e a GNR devem ter um regime compensatório equiparado ao da Polícia Judiciária e recomendou que seja concretizado pelo Governo que sair das próximas eleições. Ora, isto é que é maravilhoso. Para o próximo governo, porque este coitadinho já está muito cansado, está em fim de vida, portanto vamos arrastar um pouco mais o problema com a barriga lá mais para a frente, vamos deixar que venha o outro governo, que em menos de 3, 4, 5 meses não virá, e se conseguir formar governo. Portanto isto é o mesmo que dizer aos polícias, aguenta aí até às calendas gregas que nós nos próximos 10 anos vamos resolver o vosso problema, ou mais. Depois de mais de uma semana de protestos, estando a ser acusado de ficar em silêncio e com uma concentração marcada para domingo, junto ao Palácio de Belém, o Presidente da República reagiu. Tarde e más horas e, enfim, obrigado a reagir, não é? Diz, numa nota publicada na página da Presidência, o que já tinha dito ao Ministro da Administração Interna, ao Comandante-Geral da GNR e ao Diretor Nacional da PSP. Só que palavras leva-as o vento e ele nem sequer dá a cara, escreve. Vejam bem o nível de comprometimento do Presidente da República, nem sequer dá a cara. Defende que todas as forças policiais devem ter um regime compensatório equiparado ao da Polícia Judiciária. Lembra que já o tinha defendido quando, no final de dezembro, promulgou o diploma que atribui o suplemento à PJ. Não se percebe porque é que ele não diz isto de viva voz, não se percebe. Na nota, publicada esta sexta-feira, defende igualdade e manda o recado ao próximo governo. O Sr. Presidente da República hoje deu mais um passo, que é positivo, no sentido daquilo que é a causa dos polícias. No entanto, faz através de uma comunicação escrita. E nós entendemos que os polícias gostariam de ouvir de viva voz o Sr. Presidente da República aqui, frente ao Parlamento. Foi um reafirmar de apoio por parte do Sr. Presidente da República, que também ele considera que fomos tratados de forma desigual. Não esperamos que seja o próximo Executivo a resolver. Nós queríamos que fosse ainda este Executivo. Há condições políticas, instrumentais e legais para que este Governo responda. Até porque este Governo conseguiu lançar o concurso do TGV, portanto é um Governo que está em gestão para algumas coisas, para outras é um Governo em plenitude de funções, mas vá-se lá saber porquê, este problema terá que ser remetido para o próximo Governo, vá-se lá saber quando é que nós teremos um próximo Governo. A história judicial entre o Estado, a TAP e a despedida Christine Weidner está cada vez mais confusa e curiosa. Curiosa sim, confusa não. Vamos ver porquê. Christine exige, como sabemos, 6 milhões de indemnização. A TAP... Quem é que os vai pagar? Adivinhem lá. Quer defender-se, alegando que Christine acumulava funções noutra empresa, o que é ilegal. O que é que se foram lembrar aqueles spin doctorzitos, acabado de sair das faculdades, ao menos dessem isto ao escritório de advogados com gente capaz e com um largo currículo e com muita experiência? Não.
Lembraram-se, andaram a vasculhar e lembraram-se que está ali, faltam ali umas assinaturas, está ali uma coisa que está mal. Então, mas ela foi despedida por justa causa, pelos atos que fez, não foi porque lhe faltou assinar ou porque tinha outra empresa aqui ao além. Isto prova a má fé destes governantes, prova a má fé do Partido Socialista. Despede-a por justa causa e agora só consegue encontrar uma anomalia no contrato. São mesmo socialistas, pá. Mas agora, a defesa de Christine vem garantir que ela estava autorizada a essa acumulação. E por quê? Ainda por cima, estava autorizada aquela acumulação que tinha com outra empresa. E quem é que autorizou essa acumulação? Deixa cá pensar, tentem pensar também vocês. Quem terá sido que autorizou a acumular com outra empresa que tinha? Quem terá? Pelo então ministro Pedro Nuno Santos. Oh, a sério? I think I'm in condition with you of TAP because we have been acting good faith, absolutely good faith in recruiting a legal advisor and asking for approval. Christine Romier-Weidner referia-se ao caso Alexandra Reis. Em plena comissão de inquérito, a ex-CEO da TAP acabaria por usar a mesma ideia quando foi confrontada pelos deputados sobre as incompatibilidades do próprio cargo. Chegou à TAP em 2021, mas continuou a ser administradora de mais 2 empresas. Só que com a autorização de Pedro Nuno Maserati, que mais uma vez esqueceu. Só falta saber se lhe deu autorização por WhatsApp, ou se foi pelo Messenger, ou se foi por um pombo correio. A Zeroávia, ligada à concessão de aeronaves movidas a hidrogénio, e a Met Office, o serviço britânico de meteorologia, onde ganhava 15 mil euros por ano. Também não é dinheiro, 15 mil euros por ano. No Parlamento, Christine garantiu que esta acumulação de cargos tinha sido autorizada pela tutela Pedro Nuno Santos nas infraestruturas e João Leão nas finanças. Oh, logo aquela dupla maravilhosa, PN Maserati e João Leão, que entretanto já arranjou um taxão lá fora no estrangeiro, não é? Epá, socialismo é realmente isto, meter as mãos pelos pés, atamancar tudo, alguma coisa se há de arranjar. Há Sócrates, mesmo há Sócrates, são verdadeiramente discípulos de Sócrates. E até tinha ficado escrita no contrato de trabalho. 9 meses depois, e em plena batalha judicial entre a TAP e a ex-CEO, a informação foi confirmada pelo Jornal de Negócios, que teve acesso ao documento e revela que a exceção ao estatuto do gestor público está sublinhada no contrato, que só é omisso em relação a um terceiro caso. E agora vão ter que se agarrar a isto, os spin doctors, os advogadositos do Estado. São advogadositos, mas ganham saláriozões. Vão-se agarrar agora à última coisa, esta tábua de salvação, a ver se conseguem, através deste malabarismo, desta habilidade, anular o contrato da senhora, para que o Estado, nós, não paguemos 6 milhões e meio. Mas eu, mais uma vez, recordo, não foi nada por causa disto que despediram a senhora. Foi por indecente e má figura. Afinal de contas, que de socialismo é este? Este terceiro cargo acumulado não consta do contrato, mas está à vista de todos, à distância de um clique, na internet. A TAP alega que não sabia de nada, nem foi devidamente informada e está agora a usar estes 3 casos para se defender no processo judicial em que Christine reclama uma indenização de quase 6 milhões de euros. Que vergonha! Que vergonha, meus caros, que vergonha. Puseram a mulher na rua por incompetência e agora têm que se agarrar a qualquer coisa que apareça para não serem condenados em tribunal. Claro, quem paga não são eles, mas deviam ser. A oposição insiste nas responsabilidades de Pedro Nuno Santos nestes problemas da TAP. Quando confrontado com as alegadas irregularidades no contrato, Pedro Nuno Santos responde que não é jurista. Nem é jurista, nem é coisa nenhuma, como vamos ver já a seguir. À medida que o tempo avança, a TAP vai ganhando lugar na pré-campanha. O candidato socialista a primeiro-ministro já teve nas mãos este dossiê e a oposição aproveita para o encostar à parede. Mas Pedro Nuno Santos faz-se à pista e assume que não é especialista em leis. Não, a terra não se faz à pista. A terra mesmo, que isto aterrou mesmo. Vamos ver a sua justificação. Uma justificação completamente apalermada. Eu não tenho culpa, não sei de nada, eu não sou jurista, eu não sou isto, não sou aquilo. Realmente não é isto, nem aquilo, nem coisa nenhuma.
todos a partir do pressuposto de que a acumulação daqueles cargos é ilegal. Eu não tenho essa certeza. Eu era Ministro das Infraestruturas, eu não sou jurista, não sou advogado e por isso cada um faz a sua parte. Falta saber o que é que ele é, o que é que ele não é, nós já sabemos. E também não é um candidato capaz a ser primeiro-ministro, nem a ministro, nem secretário de Estado, nem a diretor-geral. E vamos apanhar com este senhor, para não dizer outra coisa, a seguir, se a esquerda ganhar. Por ano. No Parlamento, Cristine garantiu que esta acumulação de cargos tinha sido autorizada pela tutela Pedro Nuno Santos nas infraestruturas e João Leão nas finanças. Mas ele esqueceu-se, que ele é muito esquecido, lá está, é outra das razões pelas quais ele não pode assumir o cargo de primeiro-ministro. Ele é de um esquecimento atroz, não sei se ele não terá aquela doença do Ricardo Salgado, ele deve ter, porque ele esquece de tudo. Até tinha ficado escrita no contrato de trabalho. 9 meses depois, e em plena batalha judicial entre a TAP e a ex-CEO, a informação foi confirmada pelo Jornal de Negócios, que teve acesso ao documento e revela que a exceção ao estatuto do gestor público está sublinhada no contrato, que só é omisso em relação a um terceiro caso. Isso já vimos. Como estamos a rever, o Pedro Nuno Maserati, ele lança a mão de tudo e agora diz que se esqueceu, não sabe, não é gestor, nunca foi, ele nunca trabalhou em empresa nenhuma, não é jurista, nunca estudou para isso, não é advogado, bem, e lá está, só falta saber o que é que ele é, o que não é, já todos sabemos, e acima de tudo, não é um candidato capaz a ser primeiro-ministro. Santos, que era quem tutelava esta área, e a quem era importante que desse um pedido de desculpa aos portugueses. Autorizou esta acumulação de funções, mas não sabia que era ilegal porque não é jurista e não tem que saber. Bom, os ministros têm que ser responsáveis pelo que se passa na sua tutela, sejam juristas, economistas ou engenheiros. Mas no caso de Pedro Nuno Maserati, ele não é responsável por nada, porque ele também não é nada, nem coisa nenhuma. É um tipo que nunca trabalhou em nenhuma empresa, nunca ganhou um tostão, nunca produziu, melhor dito, €1 de riqueza em lado nenhum. O papá sim, mas com muitos subsídios da Europa atribuídos pela amiga. Portanto, com 20 e tal milhões de subsídios também eu consigo fazer uma vidinha muito boa. A verdade é que sem esses subsídios não saberíamos o que é que aconteceria às empresas do papá. De qualquer forma, há uma coisa que é verdade, Pedro Nuno Maserati não é nada e, portanto, não tem culpa nenhuma de não ser nada. Carla Castro vai sair do Iniciativa Liberal, quis ser líder, mas perdeu para Rui Rocha e agora diz que está desiludida com o rumo do partido. Rui Rocha lamenta a saída, mas também diz que não tentou demover a deputada. Meus caros, se isto se passasse com o Chega, seria a abertura dos telejornais. Houve uma debandada geral de militantes, alguns deles fundadores da Iniciativa Liberal, ou da Inteligência Limitada, como queiram, entre eles Carla Castro, que perdeu apenas por 7% de diferença com o atual presidente, ou como queiram chamar aquilo. E ela, com 7% de diferença apenas, foi afastada, esqueceram-se completamente dela, nem nas listas a colocaram, puseram em 7º lugar ou coisa do género, portanto foi mesmo enviá-la para a 6ª secção, a secção do caixote de lixo. É claro que ela não aceita uma situação destas e, portanto, vai sair até da própria Iniciativa Liberal. O que eu pergunto é, o que seria se fosse no Chega? Uma debandada de 20 e tal pessoas de uma vez só, já vai em 36 dos fundadores e ninguém abre o bico. É o tal jornalismo que temos, não é? O jornalismo que temos. 7% dos votos pararam Carla Castro do Rui Rocha, quando os dois se defrontaram em janeiro de 2023 pela liderança da Iniciativa Liberal. O papel que a Carla Castro terá é aquele que tem hoje e tudo aquilo que ela quiser fazer vai continuar com... Só que não, foi afastadinha, foi metida numa caixa e esquecida lá num armário. Absolutamente sim. O absolutamente sim de Carla Castro durou um ano. Agora, ao público, revelou que se vai desfiliar do partido. Cumprirei até ao fim o mandato para o qual fui eleita, que servi com honra e gosto. Após essa data, fecha-se um ciclo da minha vida e sairei também de membro da Iniciativa Liberal. Sai do próprio partido, meus caros, não é só de um lugar com algum poder ou com alguma notoriedade, não,
sai mesmo fora daquilo, porque ela percebeu que aquilo não é carne, nem é peixe, nem a direita nem a esquerda, antes pelo contrário, nem a centro, aquilo é uma balbúrdia, é uma argamassa de coisas LGBTIs com coisas da direita. Bem, ninguém entende aquilo e por isso mesmo aquele partido, se assim se pode chamar, está neste momento com 3,6% nas sondagens. Portanto, vejam, um partido levado ao colinho por toda a comunicação social durante mais de 1 ano e meio, quase 2, e afinal acabou por ser largada pela comunicação social porque percebeu que por ali não ia a lado nenhum. E isso levava-nos ao tal congresso de jornalistas, mas eu prometo esse comentário para mais tarde, sabermos até que ponto é que o jornalismo em Portugal está a ser realmente independente ou não, ou se está a ser capturado por alguma extrema-esquerda, ou uma ou outra, ou do PCP, ou do PS, ou do Bloco de Esquerda. Mas esse assunto deixamos para seguir, a seguir. Considero que esta é a altura certa, antes do início da campanha eleitoral e com as listas fechadas, evitando distorções ou distrações mediáticas. Desiludida, diz que deixou de se rever na Iniciativa Liberal de Rui Rocha. Há um mês, Carla Castro manifestou disponibilidade para integrar as listas da Iniciativa Liberal. Depois, perante um convite concreto para uma posição entre o 5º e o 7º lugar nas listas. 5º e 7º lugar. Como é que uma líder, uma candidata a líder podia aceitar ir em 5º ou 7º lugar numa lista para uma distrital, para um distrito qualquer? Como é que ela podia aceitar uma coisa dessas? Uma militante, desde o início, que ficou em 2º lugar e por pouco, como é que ela podia aceitar ir em 7º lugar ou 5º lugar numa lista qualquer? De Lisboa, entendeu recusar. Decide agora e anuncia a sua saída. Obviamente que eu lamento tudo isto. Chegou a falar com ela, tentou demovê-la de alguma forma ou não? Não houve conversas nos últimos tempos. Ora, aí está, ela foi relegada para o caixote do lixo e nem sequer ninguém fala com ela, portanto ela está ali, foi deixada no deserto ali, sem água. O que é que ela tinha que fazer? Tinha que ser embora, coisa que fez e muito bem. Nos últimos tempos, desde a eleição de Rui Rocha, o afastamento progressivo de Carla Castro foi visível. Em maio, sentiu-se excluída das decisões internas e decidiu sair da vice-presidência do partido. A economista, que nas legislativas de 2022 ocupou o 2º lugar da lista liberal pelo Círculo de Lisboa. Agora sai de vez, mas não é caso único. Em novembro saíram 25 militantes e já no início deste ano saiu José Cardoso, o outro candidato que disputou a liderança do partido. Esta saída da Carla é para mim um sintoma de algo mais profundo no partido. Cada uma destas pessoas, pelas suas razões, perdeu a esperança neste partido. A atual Comissão Executiva não tem conseguido encontrar a maneira de incorporar estas pessoas e de mantê-las no partido. Acho absolutamente essencial que tenhamos esta reflexão profunda a partir de dia 11 de março. Mas não há nenhuma reflexão profunda para além do que se vê. O negócio foi feito entre o Cotrim Figueiredo, o Judas, como eu chamava Cotrim Figueiredo, e o atual presidente, que eu nem sei o nome dele, Rui Rocha, salvo erro. O que é que acontece? O negócio foi, o Cotrim sai, dá o lugar a este e vai para a Europa, ganhar não sei quantos milhares de euros por mês, tudo livre de impostos. Portanto, foi o negócio que se fez. Isto é um partido que pretendia ser diferente dos outros. Afinal, toma rigorosamente as mesmas atitudes que os outros, não há diferença nenhuma. É um partido zeco, pequenino, mas igual aos outros em termos de vícios. E, portanto, não há muito a fazer. Aqui temos a prova de que esta coisa da Iniciativa Liberal não era nada de fiável, e aqui está realmente a prova de que não há fiabilidade nenhuma, não há honestidade política nenhuma, há apenas uma luta por tachos, por, enfim, regalias, por melhor vida para as principais figuras deste partido. Mais nada, um partido igualzinho aos grandes partidos PS e PSD. Tratam deles próprios, não querem saber do país para nada. Um dos fundadores lamenta o capital humano perdido e pede uma reflexão, sobretudo quando ouve o partido a afirmar princípios liberais para o país e a não os aplicar internamente.
os princípios liberais são bons, para os outros, isso é como o bloco da esquerda, da canhota. Eles, quem os ouvir falar não os leva presos, mas depois eles próprios não cumprem nada daquilo que autodeterminam, não cumprem nada daquilo que defendem da boca para fora. Na prática está quieto. Lembrem-se do Robles e lembrem-se de todas aquelas negociatas em que eles estão metidos, não é? Com a própria Mortágua a receber 3 vencimentos quando estava em exclusividade. Portanto, aquilo é tudo farinha do mesmo saco, seja do centro, seja da esquerda, seja da extrema esquerda, não esquecer também o Partido Comunista, que tem um património de milhões, é o partido mais rico em património, não paga IMI, não paga nada, as pessoas deixam-lhe aquilo, ou deixam de livre espontânea vontade, ou não deixam, mas a verdade é que eles ficam com aquilo tudo. E a prova é esta, é o partido que mais património tem. E depois, claro, não quero pagar IMI, pois se pagasse IMI há falência no primeiro ano, não é? Bem prega Frei Tomás, façam o que ele diz, mas não façam o que ele faz.